Vamos começar nossa conversa entendendo algo que está no centro de toda a ciência da computação. Quando falamos em algoritmos, estamos falando da própria base do pensamento computacional. Então imagine que eu estou aí com você, iniciando a aula, e digo: hoje vamos explorar o que realmente significa esse termo que aparece em absolutamente tudo que envolve tecnologia. Quando pensamos em um algoritmo, talvez a palavra pareça abstrata à primeira vista, mas a ideia é bem mais próxima do nosso cotidiano do que imaginamos. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência finita de passos bem definidos, criada para resolver um problema, seja ele computacional ou algo bem prático do dia a dia. É como seguir uma receita de cozinha. Você tem etapas claras, uma ordem a cumprir e um resultado esperado ao final. Se cada passo for seguido como planejado, o resultado aparece naturalmente. Agora, repare como um algoritmo depende de algumas características fundamentais. Primeiro, ele precisa seguir uma sequência lógica. Cada etapa conduz à próxima de forma estruturada. Além disso, esses passos devem ser extremamente claros. Nada de ambiguidades. Quem segue um algoritmo não deveria precisar adivinhar nada. Outro ponto importante é que um algoritmo precisa ser finito. Ele começa, realiza suas etapas e termina. E, claro, sempre trabalha sobre dados de entrada para produzir alguma saída, que é o objetivo final. Mas para que um algoritmo seja realmente confiável, algumas propriedades essenciais precisam estar presentes. Ele deve ser correto, ou seja, precisa resolver o problema adequadamente para qualquer entrada válida. Precisa também ser eficiente, usando bem o tempo e a memória disponíveis. Deve ser determinístico. Se você fornecer a mesma entrada duas vezes, o resultado deve ser sempre o mesmo. E por fim, deve ser geral o suficiente para funcionar diante de diferentes situações e não apenas para casos específicos. Perceba como tudo isso que estamos discutindo não está distante da nossa vida cotidiana. Na verdade, executamos algoritmos o tempo todo sem nos dar conta. Pense em quando você segue uma receita culinária, troca um pneu ou escova os dentes. Em todos esses casos, você segue uma sequência de passos bem definida, com começo, meio e fim, em uma ordem que garante que tudo funcione como deveria. Quando transportamos essa ideia para o universo da computação, tudo fica ainda mais interessante. Algoritmos são a base de qualquer programa, de qualquer software, do sistema operacional que você usa e até dos aplicativos que você acessa diariamente. Eles permitem que computadores executem tarefas complexas de forma precisa e automatizada. E é aqui que entram exemplos clássicos como algoritmos de ordenação, bubble sort, merge sort, quicksort, ou de busca, como busca linear e busca binária. Também estão presentes em criptografia, em sistemas de recomendação, como os da Netflix ou do YouTube, e até no roteamento que permite que dados trafeguem pela internet. Para entender melhor como um algoritmo se estrutura, observe que ele é composto essencialmente de entrada, processamento e saída. Imagine algo simples, como somar dois números. Você fornece dois valores como entrada, o algoritmo realiza a operação de soma e, finalmente, produz um resultado como saída. Essa estrutura se repete em praticamente todos os algoritmos, dos mais simples aos mais sofisticados. E como podemos representar um algoritmo? Existem várias formas possíveis. Podemos descrevê-lo em linguagem natural, como fazemos ao explicar um procedimento em voz alta. Podemos recorrer ao pseudocódigo, que parece uma linguagem de programação, mas é mais genérico e fácil de entender. Podemos ainda utilizar fluxogramas, que dão uma visão visual do fluxo de execução, ou o código-fonte propriamente dito, implementado em linguagens como Python, C ou Java. Agora que você já tem uma visão mais ampla, vamos refletir sobre por que algoritmos são tão importantes.
Eles permitem que problemas complexos sejam tratados de forma estruturada e independente da linguagem de programação usada. São eles que nos permitem analisar o tempo de execução de um programa, sua complexidade temporal, e o espaço de memória que ele utiliza, sua complexidade espacial. E é por isso que aparecem em áreas tão diversas como inteligência artificial, estruturas de dados, redes de computadores, sistemas operacionais e segurança da informação. Para amarrar tudo o que conversamos até aqui, pense no seguinte: algoritmos são instruções sistemáticas, sequenciais e estruturadas que formam o núcleo de toda a lógica de programação. Eles precisam ser claros, finitos, corretos, eficientes e determinísticos. Estão presentes tanto nas nossas tarefas cotidianas quanto nos sistemas computacionais mais avançados. E, acima de tudo, constituem o alicerce de qualquer